Tá, para todo mundo me ver. Meu nome é Larissa, trabalho aqui na DV Server com desenvolvimento mobile, meio que de tudo, assim, né? Desde Android, iOS, agora estou em híbrido, com Ionic, então já atirei para todos os cantos aqui, dentro da parte mobile. Eu estudei, tem uma pós-graduação na Unicinos, que é especialização em desenvolvimento de aplicações móveis, onde eu vi Android, iOS, Windows Phone e híbrido, que eles deixavam aberto, assim, o que a gente queria fazer. E lá eu tinha que escolher um tema para um aplicativo que eu ia apresentar em todos os módulos. Então, no módulo de Android era o mesmo tema que eu fiz no módulo de iOS, no módulo de Windows Phone, no módulo híbrido. Então eu peguei o mesmo tema e repliquei ele várias vezes durante a minha pós-graduação. Então eu vou falar um pouco de como foi esse aplicativo. Meu ponto de vista, um pouco técnico, um pouco não técnico, um pouco de feelings, assim, apego emocional com a plataforma, em cada um. Então, o nome do projeto, ele era Epic List. Ele era um to-do list gamificável. Então, tu tinha uma lista de tarefas, e tu podia colocar o título de descrição, e conforme tu ia fazendo tuas tarefas, tu ia desbloqueando mais coisas que tu poderia botar na tua tarefa. Então, depois tu poderia botar uma imagem. Depois tu poderia conectar com a câmera. Depois tu poderia dar um share nela e enviar por e-mail, por exemplo. Então, a ideia é tu evoluindo de nível e desbloqueando offline. Bem, tá aqui também. Então, e desbloqueando novas funcionalidades. Eu não salvei nada em servidor, fiz tudo localmente. E é importante ressaltar que eu não me preocupei tanto no layout. Vocês vão perceber isso. Então, começando pelo Android, que foi o meu primeiro módulo na minha pós-graduação. Eu desenvolvi ele utilizando Java e depois com o Android Studio. Na época era o Android Studio 2, agora está no 2.2. E eu usei algumas bibliotecas. O Real, não sei se alguém conhece, eu vou falar nela depois de novo, porque eu usei ela em outra plataforma. É para salvar dados localmente, eu recomendo muito. E outras, para fazer swipe, melhorar um pouquinho o design, e também o Butter Knife, que deixa o código mais limpo e melhora a parte de importações de informações. Aqui, para vocês terem uma ideia de como era feita a tela. Então aqui seria a tela de principal, que tem uma barrinha de progresso, tem lá teu título, aí tu pode adicionar. Aí tu tem tipo categorias, tu poderia filtrar e tal, e desbloqueando assim, conforme ia fazendo, né? E aqui tem quando sobe de nível, daí poderia adicionar imagens. iOS. Desenvolvi usando o Swift 2.3, faz um ano já isso. Utilizei o Xcode e utilizei de novo o Realm, que é a biblioteca para salvar dados, muito boa, de novo. Usei o Pods para controlar as bibliotecas e eu baixei esse Alcatraz, mas até agora não entendi como ele funciona direito. Mas ele seria para gerenciar minhas bibliotecas, mas eu acabei nem usando. Mas se alguém quiser uma biblioteca para achar outras bibliotecas, seria esse. Então, eu tive um problema com o iOS. Eu desenvolvi no 2.3, aí recentemente migrou para o 3 e o Xcode atualizou. Eu não consegui importar do 2.3 para o 3 e eu tentei fazer isso e eu quebrei meu código. Então, o que a gente tem de protótipo é o que eu tenho no storyboard do Xcode, porque eu tive esse problema de migração e como fazia um tempão que eu não estava nem com o projeto mais na minha máquina, quando a gente combinou em fazer o hotspot, acabei pegando o que eu tinha mesmo no storyboard que eu fiz, mas ele segue a mesma ideia de ter aqui tem uma lista de atividades,
tem uma barra de progresso, tu consegue pesquisar por categoria e tem um maisinho lá para adicionar. Aí teria notificação local, envio de e-mail para enviar detalhes da atividade e selecionar uma foto da biblioteca do celular. Isso é Então, o híbrido. No híbrido, na pós-graduação da Unicinos, eles deixam a tua escolha, assim, tu faz o que tu quiser. Eu comecei estudando um pouco de jQuery Mobile, aí migrei pro Ionic e fiquei com o Angular mesmo. Então, eu utilizei o Ionic, eu errei aqui, tá? Não era para o Android Studio, isso é um copy-paste errado. Então eu usei o Ionic, eu utilizei alguns frameworks do próprio Ionic para desenvolver, mas principalmente como o Ionic não tem IDE nem nada, então eu nem lembro o que eu usei, se foi Atom, se foi Sublime, eu usei alguma coisa para rodar, para desenvolver o código, mas faz um tempinho já. Eu botei a arquitetura só do Ionic e do Windows Phone, que eu acho que são que as pessoas menos conhecem, eu acho, né? Talvez não seja. Mas porque de Android e iOS elas são já o que a gente trabalha já no dia a dia, desenvolve nativo, então não tem muito mistério. Aqui não, acho que a gente vai desenvolver uma linguagem em JavaScript, usando CSS, HTML, utilizando o framework do Angular. Aqui está o PhoneGap, mas o Ionic roda em cima de PhoneGap, que aí sim vai gerar uma versão para Android e iOS, e seja lá o que for. Esses dois principais. Então, depois, aqui ficaram minhas telas. Ficou mais bonitinho. Ele tem o swipe, todos tinham swipe para marcar como feita ou apagar a tarefa. Ali tem um botão de adicionar. Eu não coloquei a barra de progresso, mas aqui a segunda tela foi só mais para exemplificar como a Ionic utiliza alguns recursos nativos do celular, nesse caso a seleção de data, e eu coloquei a imagem por URL nele. E eu também não fiz outra tela, eu fiz uma pop-up que a pessoa adicionaria as atividades. O Windows Phone. Então, o Windows Phone eu fiz para o Windows 10. O Windows 10 ele utiliza essa plataforma universal do Windows. Ele serve tanto para meu computador, quanto para um tablet rodando Windows, quanto para um Windows Phone. Então, ele é uma plataforma universal. Se tiver algum outro dispositivo rodando Windows 10, ele vai rodar essa aplicação. Foi C#, eu utilizei o Visual Studio para programar. A arquitetura esse aqui eu acho que é do Windows 8 ainda, mas o Windows 10 tem pouca informação, documentação. Eu não achei, na verdade, nenhum gráfico de arquitetura do Windows 10, mas para o layout se utiliza um arquivo XAML, alguma coisa em CSS, o código usei o C#, daí aí ele compila depois. Tá feio. Tá horrível. Mas foi muito difícil achar documentação para o Windows 10, principalmente para essa plataforma universal do Windows. Eu não consegui a tempo hábil. Como eu sempre tinha data de entrega, as coisas eram meio corridas, né? Então eu não consegui colocar um swipe que eu queria. Eu nem sei se isso tem no Windows. Se alguém tiver o Windows, depois me avisa. Porque eu nunca tinha visto swipe no Windows. Então eu botei botões no lugar. E eu tive uma dificuldade muito grande de mexer com aquele XAML para montar a tela bonitinha. Aqui seria como se cria uma tarefa. Vocês vão perceber que não está rodando o emulador. Eu rodei na minha própria máquina porque eu não consigo baixar o emulador de Windows Phone. Eu apresentei na tela na minha própria máquina, porque ele era muito pesado o simulador. Mas ele é interessante que
a questão de e-mail, por exemplo, se eu clicasse em compartilhar, ele abria meu cliente de e-mail que eu já tinha aqui no Windows. E mais adiante eu coloquei uma opção de adicionar foto e ele abria a câmera no meu notebook. Então eu poderia adicionar foto minha mesmo programando. Então ele utiliza os recursos do próprio notebook, já que é o Windows 10 e está rodando um aplicativo para o Windows 10. Tá, agora isso é o overview de cada um. Agora é como uma comparativa, o que foi bom, o que foi ruim em cada uma e no geral, assim, né? Android. Isso é o meu ponto de vista, tá? O que eu gostei? Eu sei, já. Alguns gostam, alguns não gostam. Eu tenho problema porque eu gosto muito de linguagem orientada a objeto. Então, eu gostei de Java. E o bom do Android é que ele é uma plataforma que ela já está bem há muito tempo, desde 2008 no mercado. Então, ela tem muita API, ela tem muita coisa. Então, tu não vai de mãos vazias, tu não começa de mãos vazias, assim, tu tem recursos de todos os lados. Tu quer fazer um negócio que parece impossível, vai ter alguém que fez uma biblioteca para aquilo. Então, isso eu achei positivo, assim. E o ruim é o Android Studio, que é horrível. É muito ruim. Eu tive que desinstalar no meu Windows, porque ele demorava uns 10 minutos para abrir. E o emulador dele é muito devagar. Então, assim, se vocês forem programar para Android, minha recomendação é utilize o Linux, ou quem pode, um Mac, não usa o Windows. Porque é totalmente diferente. O Windows fica muito... tranca muito, ele é muito demorado. iOS, Swift é muito bom. O 3, que é o mais recente, é melhor ainda. O Xcode é uma ideia muito boa, ela é bem completa, tem bastante coisa. E tu consegue montar uma tela, na verdade tu pode montar a tela tanto pelo código, quanto pelo storyboard, que é arrastando coisas. E funciona muito bem só arrastar coisas. Claro, um projeto complexo, tu não consegue montar tua tela só arrastando caixinha. Mas ela, num projeto como esse, funciona bem. E tem bastante documentação. Isso é um ponto assim que a Apple, do meu ponto de vista, ela tá, não vou dizer à frente, mas ela tá bem madura, que tem bastante documentação. Eu lembro quando saiu o Swift, já tinha na live stream já tinha um documento já que tu podia baixar para dar uma lida, para saber como é que ia ser a linguagem. Então, acho que documentação é uma coisa que não falta para o iOS. Tá, o que foi ruim? As telas. Existe um negócio que se chama stacks dentro do iOS, que são pilhas. Então, tu empilha um campo embaixo de outro, embaixo de outro. Só que para quem está começando, aquilo ali não é fácil de mexer, porque ele decide a altura de cada um. É mais difícil assim de tu, mas esse aqui eu quero que seja maior, e esse aqui eu quero que seja menor, mas esse botão tem que estar um pouco mais afastado. Então, para quem está começando nesses stacks, assim, é uma curva de aprendizado um pouco mais complicada. Então, o ponto negativo também foi a atualização, me ferrou. Não consegui nem rodar o projeto. Isso aconteceu porque uma das bibliotecas que eu estava usando, ela atualizou também, só que a atualização dela não estava compatível com a versão que eu tinha, então deu alguns problemas. E outra coisa que eu coloquei, que na época que eu fiz o aplicativo eu senti bastante, foi os tutoriais que estavam desatualizados. Por que desatualizados? Porque o iOS começou com o Objective-C. Então tem muita coisa para Objective-C. Qualquer tutorial que tu vai procurar na internet, antes era disparado assim, a quantidade de tutoriais para Objective-C. Agora já está um pouco mais, tem mais coisa para Swift, mas ainda tem muita coisa para Objective-C e às vezes é difícil tu traduzir de um para outro. E até dentro do próprio Swift, às vezes tem mudanças do 1.2 para o 2.3, para o 3, que são difíceis de traduzir. Tem que buscar alguma outra abordagem. Então, seria um ponto negativo do iOS. Híbrido. No caso, Ionic. Eu gostei do framework. Os frameworks deles
do Ionic que eu achei muito bom. Eu achei que eu implementei muito rápido, na real. Foi o mais rápido. Foi tipo, em 2 dias eu já estava pronto o aplicativo, enquanto outros eu demorei 1 semana para fazer. 1 semana não todos os dias, né? 1 semana é aquele coisa assim. Chega em casa, programa uma hora, prepara. Mas esse foi muito rápido, foi muito simples assim de implementar. Mas eu achei que a curva de aprendizado inicial ela é um pouco mais demorada. E por que isso? Porque se alguém chega para ti, eu desenvolvo um aplicativo híbrido para mim, ela não te diz qual o framework que tem que usar, nem nada, tu começa a procurar, tem uma pilha de coisas, aí tu começa a testar para ver o que tu gosta mais, o que tu não gosta mais, o que tu te identifica, daí tu começa a testar mas aquilo não supre as necessidades, ou tu não entende muito bem. Então, eu tive que testar várias coisas antes de decidir ficar com o Ionic. Então, daí quando eu fiquei com o Ionic, mesmo assim, ainda tinha que descobrir como é que funcionava. Apesar da documentação do Ionic ser muito boa, mas nem todos têm documentações boas. E recursos nativos do dispositivo. Agora, assim, né, depois de um tempo, consegui ver que realmente ele consegue utilizar recursos nativos do dispositivo. Mas algumas coisas que quando programando nativo para Android, para iOS, para Windows Phone, tu escreve numa linha, no híbrido tem que baixar uma biblioteca e botar um monte de coisa e verificar se é para Android, se é para iOS. E para ver como é que funciona. Então tem bem mais ifs e bibliotecas que tu precisa para acessar algum recurso que é nativo, por exemplo. Eu nem vou dizer a câmera, porque a câmera eu nem cheguei a implementar, mas eu dei pesquisado algumas coisas. Eu queria criar uma data e já adicionar ela no calendário do próprio celular. Eu fui atrás disso. Não era tão trivial assim quanto era nas outras. Daí eu acabei deixando assim. Mas, por questão de tempo até. Mas eu achei que isso foi um ponto negativo. Windows Phone. O Visual Studio é uma ferramenta bem completa. Quem trabalha com .NET, C Sharp ou alguma outra coisa assim, deve saber. C Sharp, uma linguagem orientada a objetos. E o uso de recursos do Windows. Então eu podia testar na minha própria máquina, ligava a câmera do notebook e eu sabia que estava funcionando. Eu colocava uma data, salvava no calendário no meu próprio computador. Eu colocava para baixar por e-mail e já funcionava aqui. Eu não precisei de pegar um celular de alguém emprestado para testar e ver se está funcionando. Então isso eu achei positivo. O que foi negativo foi os emuladores, que eles são muito grandes e demoram muito tempo para rodar. E, assim, o resumo desses últimos 3 pontos. Tem pouca coisa de documentação para o Windows 10, tá? Se alguém quiser começar a programar para o Windows 10, cara, assim, às vezes é vontade de bater a cabeça na parede, sabe? Porque é muito ruim. Quem tem exemplos, a Microsoft. Eles têm um GitHub com exemplos de tudo possível. Mas se tu quer fazer um pouquinho diferente do que eles têm, daí é assim, tu tem que te desmembrar para descobrir como é que faz. E tem muita coisa para o Windows 8. Só que mudou tudo de Windows 8 para o Windows 10. Então a forma que a classe que tu usava para essa câmera já não é mais a mesma para essa câmera no Windows 10. Daí tu tem que ir atrás de qual é. Aí os métodos são tudo diferentes. Então, assim, teve muita coisa que eu bati muito de cabeça para descobrir como é que funcionava. E coisas assim que pareciam triviais, mas ninguém tinha escrito isso, porque eles tinham lançado o Windows 10. Isso ano passado. Então isso eu achei meio... Agora é mais nativo versus híbrido. Então, é assim, eu sei que sempre tem uma briga de nativo é melhor, híbrido é melhor, mas nativo pode fazer isso, mas híbrido pode fazer aquilo. Mas no fim, o que eu resumi assim com tudo, né? No meu caso, eu demorei 2 dias para desenvolver um aplicativo de lista de tarefas no híbrido. Com os nativos eu demorei bem mais, apesar de eu ter muito mais experiência com o nativo. Mas ao mesmo tempo, deu para perceber que dependendo do que eu quero, às vezes o nativo pode ser melhor. Dependendo da forma que eu for testar, da máquina que eu estiver testando, qual é o meu objetivo, né? Então, assim, não existe plataforma melhor, tirando o Windows. O Windows é interessante, assim, mas o Android e o iOS estão bem maduros.
tem muita plataforma híbrida hoje, tem muito framework. Então, assim, cada caso é um caso, não existe um sendo melhor que o outro. Existe a gente tentar analisar, dependendo do projeto, né? Às vezes tu precisa de muito recurso celular, às vezes tu precisa de muitas integrações que só um aplicativo nativo pode te proporcionar sem trazer muita dor de cabeça. Outras vezes é uma coisa simples, como uma lista de tarefas, que fazendo utilizando o framework híbrido, tu faz numa sentada só. Então depende, né? Não existe uma resposta final, o que é melhor, o que é pior. Mas, pro meu caso específico, o híbrido foi o mais rápido. Eu tive uma curva de aprendizagem ainda nele. E eu não consigo dizer aqui que eu preferi ou não. Mas, acho que depende de cada situação. Eu sei que eu não trago respostas. Mas nem era o caso, né? Eu só queria falar um pouco de como foi, o que eu fiz e mostrar as telas, tudo. E quem quiser, tem no meu GitHub o código de tudo isso. Quem quiser contar comigo, sei lá, no LinkedIn, ou mandar um e-mail, ou uma pergunta, um comentário. E é isso. Eu tenho uma pergunta curiosa. Tu disse que testou outros frameworks híbridos. Quais outros tu testou e quais foram as dificuldades que fizeram tu desistir deles? Eu nem lembro, tem coisa assim, ó. Tem o Sencha, né? Eu baixei o Sencha. Quando eu comecei com o jQuery Mobile, eu comecei a ver o que rodava com o jQuery Mobile. Mas eu nem lembro o que era. Que eu fiz uma pesquisa assim, ó, baixei tudo que podia na hora e fui indo, entendeu? Baixei o Sencha, o Ionic. Baixei o PhoneGap também, só ele. Xamarin? Xamarin não, porque ele gera código nativo. Eu sei que cortou. Não porque ele gerava código nativo, a ideia era utilizar coisas que... HTML, CSS. Mas era HTML e CSS. E mais o React.js. Esse eu não cheguei React ao... Native. Não tinha na época, né? Não. É que faz eu terminei ano passado, minha pós. Eu fiz no final de... começo de janeiro do ano passado. Então faz um ano exatamente que eu fiz esse aplicativo. Foi a Ionic 1. E... eu nem lembro, meus professores nem comentaram do React. Eu acho que ele já tem um ano, mas mesmo assim na época eu não conhecia. De assim, popular, assim, falar, sabe? O que tu acha que é mais fácil de desenvolver somente telas, Android ou iOS? Olha, antigamente eu ia te responder iOS, mas agora o Android Studio ele teve uma atualização recentemente que deixou ele bem mais fácil de desenvolver telas. Ainda eu acho o Xcode está um pouco na frente, mas às vezes, depende do recurso que a gente tem, se a gente não tem um Mac, então o Android Studio que tem, né? Mas ele está bem melhor. Antes, o ideal era desenvolver o XML na mão, agora tu consegue já desenvolver uma tela sem precisar fazer o XML. Então, assim, o Xcode eu acho melhor para desenvolver telas. Mas o Android Studio está melhorando. Recentemente tiveram uma atualização que deixou muito melhor. Daí fiquei surpreendida com como melhor ficou. Então ele estava evoluindo. Na DB, o que é mais forte? Qual tecnologia tem mais? Depende. Eu estou há 2 anos e meio na DB. Eu entrei para o projeto iOS, depois fui para o Android, depois fui para outro Android, depois fui para o iOS. Então, assim, já fiz um pouco de tudo. Depende do cliente. Híbrido tem está crescendo bastante. Híbrido eu vejo assim, que está mais crescendo dentro da empresa. Porque nativo, muitas vezes o aplicativo que o cliente quer é mais de consulta de informações. Eu quero mostrar para os clientes tal dado, ou consultar alguma coisa. Então, assim, nesses casos, está indo híbrido. Os que eu trabalhei que eram nativos, poderia ter sido feito híbrido, que foi bem tranquilo, mas isso há 2 anos e meio atrás, nem se falava tanto, né, de fazer híbrido. Mas o resto, utilizavam tipo hardware externo, um monte de coisas
integração com várias coisas do celular mesmo, então naqueles casos ser nativo fazia sentido. Mas o híbrido na ADB que eu tenho visto crescer mais, o que mais se tem falado. Xamarin, Eu comecei a olhar por conta própria, assim. aqui Aqui não saiu nenhum projeto oficial com Xamarin, que eu saiba. Mas na Dell ele Pois é, oficialmente. Então, começou com um zero no Android e Esses projetos da Dell são da Dell, É, então ela quem alimenta a parte tecnológica é o demanda da Dell. E agora a gente está com o Zero Informs, que é o híbrido, né, que já é nativo. Sim. Tu pode compartilhar com a gente a tua experiência como usar ainda, que outras pessoas já perguntaram. E é um negócio. E o Xamarin é legal que há pouco tempo atrás ele era pago, né? Não conseguia fazer quase nada. Agora, recentemente, que a Microsoft liberou. Sim, mas antes era as pessoas falavam em Xamarin e tu não conseguia estudar, né? Porque tinha que pagar para começar a ver a plataforma. O Zero Informs programa com o XML. Sim. Se quer alguma coisa nativa, ele consegue criar mapeamentos entre o híbrido e o nativo. Ele tem as duas opções, né? Pode fazer as telas nativo, pode fazer o parte de core nativo, ou os dois híbridos. Até recentemente saiu começou um novo framework um novo framework para web que utiliza o layout de telas nativo, mas o código é em JavaScript. Então assim, tem surgido várias alternativas. Muito bom, Larissa. Esse aqui do PP da bicicleta não, né? Não. Da bicicleta foi meu TCC. Eu fiz em iOS.